Olá, galera, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, onde eu trago dicas, onde eu trago sugestões sobre o vestibular, principalmente sobre a redação da UENG agora em 2025. Então, o vídeo de hoje é basicamente para trazer uma informação muito preciosa para vocês, porque em um dos comentários aí no meu canal, num dos vídeos, um estudante, um vestibulando, postou que tem uma cartilha, né, de redação. E aí até algumas pessoas perguntaram onde que encontra essa cartilha, que cartilha que é essa, que ensina, que dá exemplos da redação do vestibular da UENG dos últimos anos. E, na verdade, não é uma cartilha só de redação. É uma cartilha, eu vou compartilhar aqui com vocês, é uma cartilha de desempenho realizada pelos estudantes da turma 9 de medicina da UENG, que foi feita em 2024, então com base neste ano, né? No vestibular deste ano de 2024. Então, aqui na cartilha, vocês vão, para quem vai fazer medicina, mas também mesmo para quem não vai fazer medicina, tem algumas informações sobre os blocos da UENG, né? Sobre informações diversas sobre a universidade, sobre a cidade de Passos. É uma cartilha geral para aqueles que estão chegando ao curso de medicina. E aí, como eu já falei, serve também, fala sobre alguns auxílios que a universidade tem, é muito importante também para outros cursos. E nesta cartilha, mais abaixo, nós vamos chegar aqui, estamos passando aqui, ele vai ter uma informação sobre o vestibular, no geral, e dentro dessa informação sobre o vestibular, ele traz algumas informações sobre a redação, sobre o tema de 2024, e traz duas redações aprovadas, né? Uma com nota 60 e outra com nota 59. Aliás, são três redações. São mais, na verdade, né? São quatro. Duas, uma com nota 60, duas com nota 59 e uma com a nota 58. Não sei se neste vídeo vai dar para a gente ler todas, mas eu sugiro que vocês façam a leitura. Eu vou deixar o link na descrição de onde vocês podem. Eu consegui pelo Instagram. Digitei cartilha de redação da UENG 2024 no Google e saiu através de um Instagram. E depois salva-se um drive. Nesse drive tem de vários anos, mas somente na de 2024 que tem o exemplo de redações. E tem de outras cartilhas de outras universidades também. É um projeto, um perfil no Instagram de medicina. Mas antes da gente fazer a leitura dessas redações e eu tecer alguns comentários que serão importantes para vocês, é, eu vou projetar aqui a prova de redação da UENG 2024. Então, essa é a prova, né? Vocês estão vendo aí o começo da prova de conhecimentos gerais, que é a prova que a maioria faz. Ela vem, ao final da prova, vem a prova de redação com um espaço de 30 linhas. Então, já no ano passado, foi um limite máximo de 30 linhas. Não tinha no ano passado, no edital, um limite mínimo, mas no comando de prova, como vocês podem ver aqui, ó, eles colocaram um mínimo de 7 linhas. Então, sempre a dica é sempre seguir o comando de provas. Neste ano, no edital, está falando que o mínimo é 15 linhas e o máximo 30 linhas. Mas pode ser que no comando de prova altere. Então, fique atento ao comando de provas. Se não falar nada do mínimo, escreva o mínimo 15 linhas, como está no edital. Então, vamos fazer a leitura da proposta para depois a gente. Então, a proposta, ela é basicamente três textos motivadores e um pequeno comando de prova de redação. O primeiro texto diz: pesquisadores da UFMG simulam em laboratórios os efeitos das mudanças climáticas na agricultura. Depois, o texto, não vou ler todos os textos para não ficar muito longo o vídeo. Depois, o texto 2 fala que 5,8 milhões de brasileiros foram afetados pelas chuvas e secas em 2023.
E depois o texto 3, a ONU alerta sobre risco de aquecimento global chegar a quase 3 graus Celsius. E aí o comando diz: com o apoio dos textos motivadores, produz uma redação no formato de gênero discursivo argumentativo sobre os atuais impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das mudanças climáticas. Então, são as mudanças ambientais, sociais e econômicas mais referentes às mudanças climáticas, a mudança do clima. Então, tinha que ter essa questão climática no desenvolvimento da redação. Gerou muita dúvida, né? E muito questionamento por parte de nós, professores de redação, porque gênero discursivo e argumentativo não é um gênero definido. Mas, como a dissertação argumentativa, que é o gênero do Enem, ela é um gênero do universo discursivo e argumentativo, creio que a maioria optou por uma dissertação argumentativa, que é o que a gente provavelmente vai ver aqui nesta cartilha, nessa redação que nós vamos ler. Eu vou ler somente, eu vou tentar ler duas, se o tempo não avançar muito, e comentar duas, uma de 59 e uma de 60 pontos e uma de 59 ou 58. E aí a gente faz os comentários sobre essa redação, nota máxima aí na UENG. Então vamos lá na primeira, né? Nota 60. Lembrando que o edital fala sobre título, então acredito que quase todas que tiraram nota, a segunda já não tem título. Então, quer dizer, não foi um critério de desclassificação não colocar título, porque elas tiraram notas muito altas, né? Mas eu colocaria um título. O caos advindo das mudanças climáticas. O documentário Seremos História retrata a maneira pela qual o agravamento do efeito estufa gera inúmeras consequências aos ecossistemas, tendo em vista que mostra inúmeras regiões afetadas com os desequilíbrios climáticos. Para além do longa-metragem, é possível observar o modo como as mudanças no clima ocorrem rapidamente desde os primórdios da Revolução Industrial, o que causa diversos impactos ambientais, sociais e econômicos na sociedade. Dessa forma, o forte descaso social e governamental são os principais obstáculos relacionados ao combate dessa problemática no Brasil. Então, já fazendo um pequeno comentário sobre o parágrafo introdutório, sobre a introdução, ela apresenta muito bem o tema, traz um repertório, que é um longa-metragem, e faz aqui, né, a construção da sua tese baseada desde os primórdios, as causas, né, das mudanças desde a Revolução Industrial, e eu colocaria aqui até o século que foi, né? E ela coloca, então, né, que o descaso social e governamental são os principais obstáculos. Essa é a sua tese. Vamos prosseguir. A princípio, é necessário compreender o fato de que muitos indivíduos pouco preocupados com as mudanças climáticas, visto que vários deles possuem pensamentos negacionistas, referentes a esse tema, porém, existem uma vasta quantidade de efeitos danosos desencadeados pelas alterações no clima. Por exemplo, a perda da biodiversidade da fauna e da flora, como também o desalojamento de inúmeros cidadãos das áreas atingidas pelos temporais e pelos períodos de seca intensos. Nesse contexto, segundo o conceito de sociedade de risco, do intelectual Ulrich Beck, as pessoas utilizam excessivamente as tecnologias advindas do setor científico, porém não pensam nos impactos gerados por elas no meio ambiente, o que dificulta a manutenção da vida na Terra. Dessa forma, variados desequilíbrios ambientais que prejudicam o funcionamento ideal das teias alimentares são intensificados e muitos problemas sociais, como a perda de familiares e de moradia, têm as taxas aumentadas. Então, olha, que interessante. Esse é o primeiro argumento, né? Ela faz dois parágrafos de argumento e logo em seguida a conclusão, né? A conclusão dela ficou muito pequena. Acho que ela se estendeu demais nos dois parágrafos, mas mesmo assim foi uma nota 60, né?
Aqui a gente vê um erro de rasura errado, porque no Enem não é dessa forma que você corrige aqui no Muitos. Você deve riscar e escrever na frente a palavra, né? Na linha mesmo, e não em cima aqui como ela fez. Então, veja, o Eng está sendo bem complacente, porque nem a questão de rasuras erradas, isso está sendo cobrado. Então, olha, ela cita aqui o Rick Beck, né? Fez uma citação indireta, fez aí que também é um repertório, traz aí bastantes argumentos, bastante mostra causas, impactos, né? Desalojamentos em áreas de seca, em áreas de temporais, e faz aí então também trazendo aí uma defesa, um ponto de vista também para as questões das teias alimentares, né? E ela usa aqui, né, uma expressão conectiva a princípio, e no segundo argumento, no início da apresentação do segundo argumento, ela usa o ademais, que são conectivos, então vejam as aulas que tem disponível na internet, se no meu canal, não sei se tem, eu posso também tentar fazer sobre conectivos, expressões conectivas, né? Portanto, aqui para finalizar. Então, ademais, é válido considerar o descaso governamental. Então, veja, se lá na tese ela desenvolveu, que é o descaso social e o governamental, no primeiro argumento, ela desenvolve o descaso social. Por isso que ela foi muito bem avaliada, porque ela estruturou seu texto e deu uma estrutura e deu um desenvolvimento muito bom para ele. Então, no primeiro, ela falou sobre o descaso social, e no segundo argumento, ela vai falar sobre o descaso governamental. Ademais, ou ela ou ele, né? Eu gosto de falar como ela, porque sempre eu prezo o gênero feminino, né? Ademais, é válido considerar o descaso governamental referente às mudanças climáticas como um fator agravante da ocorrência de crises econômicas. Tal situação é retratada pelo não cumprimento ideal do Acordo de Paris. Este definia um limite do aquecimento global, no entanto, as emissões dos gases que retêm calor, por exemplo, dióxido de carbono, ou gás carbônico, né, tendem a ser elevadas a cada ano. Nesse sentido, setores econômicos, principalmente relacionados ao agronegócio, são fortemente prejudicados, já que muitas sementes não germinam com altas temperaturas e muitas plantações possuem rendimento abaixo da média, com esses desequilíbrios climáticos. Por conseguinte, a própria economia sofre com a crise devido à falta de produtos primários básicos. Veja, ela tocou num mais um repertório, né, que é o Acordo de Paris, que é um acordo muito importante para a diminuição da emissão de gases e para diminuir o aquecimento global. E no momento em que os Estados Unidos se recusam, né, ele tinha voltado para o Acordo de Paris, parece que o Trump vai, assim que ele entrar, ele vai sair, vai tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, traz uma atualidade muito grande, uma informatividade. São todos aqueles critérios de textualidade que vocês já devem ter visto em alguma das minhas aulas, né? Informatividade, nós temos a informatividade, que é um dos principais fatores de textualidade, ele está muito forte aqui presente, né? A novidade, tudo mais, ela cumpre, por isso que ela tira uma nota muito, ou ele tira uma nota muito boa. E por fim, ele traz as considerações finais, a conclusão, o fechamento. Portanto, fica claro que as mudanças climáticas geram impactos ambientais, sociais e econômicos em decorrência ao descaso da sociedade e do governo. Desse modo, muitos problemas retratados no documentário Seremos Histórias poderão ser agravados futuramente na humanidade. Então, ela não colocou proposta de intervenção e não foi punida por isso. Então, não é uma obrigatoriedade colocar nesse padrão da UENG, pelo que nós verificamos aqui mas mesmo que ela não tenha colocado uma proposta de intervenção fechada no fim do seu parágrafo conclusivo, ela traz é, ela traz essas sugestões de propostas de intervenção, né? Como, por exemplo, não cumprimento do Acordo de Paris, então tem que cumprir, seria uma proposta de intervenção que ela deixa até de forma meio que implícita ali, né? Então eu vou fechar aqui, vou parar de compartilhar e não vou gravar a outra redação, vou dividir em dois vídeos para ficar mais curto e trago, assim que possível, uma leitura de uma próxima
redação, de mais uma redação dessa cartilha. Não vou ler todas, mas mais uma seria interessante a gente comparar. Fique conosco nas atividades da UENG, está se aproximando, é dia 12 a prova. Desejo uma boa preparação a todos.